O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Nós somos o canal 48.hf, a TV Sol de Indaiatuba, canal de televisão aberto, digital e gratuito, e o único autorizado na cidade a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. Nos apresentamos também em todas as mídias sociais e a nossa programação pode ser acessada digitando do seu celular, do seu tablet, do seu computador, TV Sol 48. Esse é o nosso endereço das mídias sociais. E poderá ver qualquer hora do dia, da noite, a nossa programação de esportes, de informações, de entrevistas, de entretenimentos, tudo que Indaiatuba oferece de mais interessante e de coisa boa. E nos apresentamos, especialmente aqui a bancada do Papa Sol, todos os dias da semana, no canal 8 da operadora Claro, operadora a cabo. A operadora Claro, evidentemente, que é um canal pago e que tem muitos assinantes na cidade inteira. E nesta oportunidade recebemos um empresário, um economista, um engenheiro, um homem experimentado de muitas facetas e que dedica muito do seu tempo, da sua inteligência às questões sociais da cidade. E no preâmbulo, na abertura do nosso programa, eu citei exatamente uma frase que ele vai dizer de quem é, na medida em que eu dou as boas-vindas ao João Batista Scalfi. João Scalfi, seja bem-vindo à bancada do Papo Sol. Boa tarde, Sr. Cartonin. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade de contar algumas histórias. Legal. E você que também é um pregador do Espiritismo, e nós fizemos exatamente uma citação de Allan Kardec no início da nossa fala, para suscitar a sua extraordinária memória. O professor Rivaio, que é com o pseudônimo de Allan Kardec, né? Fui falar nisso, eu escrevo também no Jornal Zen de Queda de Itatuba. Exato, eu vejo, porque agora eu recebo. Está em Campinas, já faz 12 anos que eu faço uns eu vejo que artigos. Você escreve no Jornal Zen, porque a Silvia Lamont tem a gentileza, ela, o Jorginho, de me mandar todo mês o Jornal Zen, através... E a Silvia Lamont, que já esteve aqui, o Jorge também, e agora o João Scalfi. E ele escreve uma vez por mês, né? Uma vez por mês no Jornal Zen, que é um jornal de prestígio. Aí, sobre a parte espiritual, espiritualidade. Sobre espiritualidade. Muito bem. Mas, João, você já está em Indaiatuba desde quando? Mudei para cá em 1988, mas a primeira vez que eu vim para Indaiatuba foi em 1979. 1979. Eu morava em São Paulo e meu pai falava assim, vamos para Indaiatuba visitar uns amigos. Eu tinha muito amigo que veio do pessoal do Paraná. Papai fazia o quê em São Paulo? Papai era aposentado, ele trabalhou muito tempo na agricultura. Ah, na agricultura? Foi sitiante, então... Porque você é natural de Catanduva, né? Catanduva, E papai tinha fazenda lá? Fazia o que lá? Não, ele tocava terra, sítio, né? Depois, só que quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai mudou para o sítio do meu avô lá na região de Guaraçaí, Mirandópolis. Sim. Aí a gente plantava café, feijão, arroz. Então, aos 7 anos de idade eu já estava... Você já estava na roça? Mexendo lá com a enxada. Com a enxada, catando esterco. Cortando mato, colhendo café, colhia algodão, tudo então fazia... Perfeito. E aí você virou para fugir da roça, é isso? Quando eu tinha... quando eu tinha 17 anos, meu pai mudou para Araçatuba. Araçatuba? Fazer o quê, Araçatuba? Lá ele montou um bar e campo de bocha, né? Ah, é? Então a gente... Então, aí já tinha uma vida mais amena. Aí ele foi comerciante. E eu, com 18 anos, fui trabalhar na empresa... fazia montagem de silos e armazéns gerais, estava montando silos e armazéns gerais lá em Araçatuba, né? Perfeito. Aí me convidaram
para trabalhar, eu fui trabalhar como conferente. Cuidava do recebimento de materiais, areia, pedra, quando eu estava construindo controlava funcionários, né? Funcionários. E a matriz era em São Paulo, então porque você depois trabalhou na Severo Vilares também, né? Depois que eu mudei para São Paulo, porque quando eu tinha 19 anos, eu fui para São Paulo. Que essa mesma empresa, antes de eu ir para São Paulo, eles estavam montando silos e armazém em Araçatuba, aí eles pegaram uma obra lá em Botucatu. Aí me convidaram para trabalhar com eles lá na fazenda dos belgas, que estavam montando silos e armazéns gerais lá, né? Então eu fiquei quase um ano lá em Botucatu. Você me relata até que você levava os corpos de prova para fazer teste no então, depois de Botucatu, eu fui trabalhar na Severo Vilares Construtora. E estava fazendo um prédio lá na Rua do Viaduto do Chá, na Barão de Itapetininga. João, você em Araçatuba, você viveu até quanto tempo, até quantos anos em Araçatuba? Até os 18 anos. Os 18 anos. E você diz, eu estudei economia. Estudou economia onde? Eu fui para São Paulo e depois fiz o colegial, que eu tinha só o primário. Aí em São Paulo eu fiz economia na faculdade Dom Pedro II, que ela era lá onde era o liceu, no prédio do liceu, lá perto do Brooklyn. Perfeito. Que depois a Dom Pedro foi vendida para a Faculdade Santana. Faculdade Santana. Isso. Então, conhecidíssima. Quando eu me formei já era Santana. E aí você teve a oportunidade de fazer engenharia industrial também. Isso. Aí eu trabalhava na empresa de embalagem lá em São Paulo, no Trevo de Bom Sucesso, aí perto de Guarulhos, na Trombina Embalagens de Papelão. E aí eles me ofereceram uma bolsa de estudo para fazer 2 anos de engenharia industrial. Engenharia industrial. Na Fundação Vanzolini, que fica lá no prédio da USP. Perfeito. E aí você passou por diversos outros empregos, né? Você trabalhou inclusive na Ford. Você trabalhou na fábrica da Ford? Na fábrica da Ford, lá no Ipiranga, em São Paulo. Foi lá a primeira vez que eu dirigi carro. Peguei uma caminhonete, que eu não tinha pouca experiência. Eu tinha que levar malote do Ipiranga lá para onde que era o outro prédio, lá onde que era o Willis, na Via Anchieta. Sim, porque a Ford, na verdade, ela produzia alguma coisa no Ipiranga, mas tinha a fábrica também lá em São Bernardo do Campo. Foi naquela época que eu estava lá que lançaram aquele Galaxy, como chama? Aquele Galaxy bem simples lá, acho que era pé de boi, sei lá, um Galaxy bem rústico. Sim. E aí fiquei lá acho que uns 3 ou 4 anos na Ford. E você sempre gostou de carro Ford? Porque você está com Ford aí estacionado aí? Ford eu já tive Versalhes, tive 2 Mondeo. Aqui. E agora eu tenho o Fusion. O Fusion. Só para fazer um comentário do João. Eu gosto do Ford. Mas, João, e aí você diz, passava pela minha cabeça sempre fazer alguma coisa, ter algum negócio meu, é isso? Porque o seu pai era um cara que tocava lavoura. Isso. Depois ele tinha um negócio próprio que era um comércio. O comércio. E depois você teve a oportunidade de vir para São Paulo e sempre pensava em ter um próprio negócio, né? Sempre. Desde os 20 anos que eu tive, assim, era o sonho ser dono do meu próprio nariz. Do meu nariz. Ter uma empresa. Não, só um parênteses. É interessante que quando eu estava lá em São Paulo, eu praticava a Ordem Rosa Cruz, né? Que é uma filosofia, tem muita coisa a ver com a maçonaria. Com a própria maçonaria. É isso. E aí uma vez lá tinha uma professora que dava um curso de cabala. Aí ela falou assim, anota no papel aí o que vocês querem ser no futuro, né? Aí eu coloquei lá, João Batiscal será um empresário bem-sucedido, vai montar um asilo, cuidar de idosos, mas assim, a história não foi... você já pensava em cuidar dos outros? Isso, a história não foi assim, eu não montei, mas eu fui... Não foi bem assim, mas você colaborou muito, né? Eu fiquei 8 anos. Nós vamos falar daqui a pouco. Eu fiquei 8 anos lá no Lar de Velhos. No Lar de Velhos, Emmanuel, né? Isso. Perfeito. Mas aí você diz, eu tive uma primeira tentativa, que foi fazer o quê? Montar sandálias, aquela sandália rústica com sola de borracha. Eu tinha um amigo lá em São Paulo, a gente era amigo de solteiros de balada, e aí
a família dele tinha a fábrica de calçado. Ele, vamos montar uma fabriquinha de sandália, Vamos fazer uma né? fabriqueta aí. Aí compramos lá uma prensa, umas maquininhas e tal, né? E começamos a montar aquela sandália rústica mesmo, né? E a gente vendia muito lá no Brás. No Brás é onde tem muita loja aqui. Tem muita loja, o até pessoal hoje, né? O pessoal do Brás mandava a sandália lá para o Nordeste, né? Perfeito. E aí, depois de um certo tempo, não sei o que deu lá no Nordeste, que o pessoal, acho que começou a andar descalço e pararam de comprar sandália, né? Você foi atingido, aquele tempo não tinha Bolsa Família, Não né? tinha. Não tinha. Não tinha. Aí nós tínhamos uma Brasília. Aí nós encontramos uma saída, né? Falei, vamos todo domingo a gente lota Brasília de sandália e vamos vender na Aparecida do Norte. Aí nós porque sempre domingo Aparecida do Norte tem muita gente, aquela né? multidão de gente. E nós tínhamos um funcionário que ele era camelô, o camelô nosso, né? Então ele ficava lá oferecendo e eu ficava no financeiro. Você ficava só recebendo. Mas depois, assim, a coisa deu o pai do meu amigo também estava doente, as coisas acabaram. Aí, no fim, eu perdi até as máquinas. Morreu a empresa. Mas aí você diz, depois eu fiz um outro negócio em Campinas. Foi a segunda tentativa. Eu morava em São Paulo e já tinha a chácara aqui em Indaiatuba. Tem a chácara aqui, lá no Mosteiro mesmo? No Mosteiro, isso. E aí eu procurava no Jornal do Estado de São Paulo alguma coisa, falei, eu quero montar algum negócio, né? Aí apareceu um anúncio lá de procura-se sócio para a empresa de empacotamento de açúcar, aqui em Campinas. Aí eu vim aí falar com a pessoa. Em Campinas tinha um açúcar famoso, cara, um açúcar... A minha empresa chamava Cristal Açúcar. Cristal Açúcar? E você comprava açúcar bruto ou empacotava? A gente comprava carreta de açúcar da usina e a gente tinha... Empacotava e vendia para o supermercado, vendia é isso? Supermercado, assim, você não podia entrar nos grandes, você vendia para os pequenos. E aí a coisa teve assim, uma história assim, que foi um pouco cômica, né? A gente estava muito com estoque alto lá de açúcar empacotado e parou as vendas. Aí meu amigo falou, tem um amigo lá em Ponta Porã, ele vai ficar com uma carreta de, acho que era 25 toneladas de açúcar, né? E eu falei para ele, mas e o pagamento? Não, ele vem aí, vai pagar um cheque, né? Só que o cara veio com a carreta e ele veio com um Fiatzinho, né? Ele deu um cheque e eu falei, nós precisamos consertar esse cheque, né? Naquela época não tinha nem... Não era um cheque muito pequeno, né? Eu não tinha nem celular, né? Aí primeiro eu fui no Banco do Brasil, que o cheque era do Banco do Brasil, mas o gerente do Banco do Brasil não deu informação para mim, né? Aí eu tinha conta no Bradesco, lá em Campinas, aí eu fui lá no gerente do Bradesco, ele olhou e falou assim, nossa, esse cara aí já tem mais de 500 cheques sem fundo lá em Ponta Porã. Aí eu falei, o que eu faço? Aí eu liguei lá eu falei para o meu sócio, né, o Jeová, não libera a carreta até eu não dar o retorno que é frio o negócio, pelo jeito. Quando eu liguei para ele, ele falou, a carreta foi embora. Eu falei, mas como foi embora? Nós perdemos tudo, porque o cara é caloteiro, né? Aí ele falou, não se preocupa não, eu vou passar um rádio, o comandante da polícia rodoviária é meu amigo. Conhecido e tal? Eu vou passar um rádio para ele segurar a carreta. Aí cheguei lá, quando cheguei ali na Aparecidinha, onde que era, aqui em Campinas, né? Onde era o nosso empacotamento, perguntei para o funcionário, e a carreta foi para onde? Acho que foi para Montemor, não sei, talvez ia pegar Castelo Branco. Eu tinha um Gol naquela época, então, e estava garoando. Eu falei, vou achar essa carreta, né? Vou atrás desse cara. Aí aí deu sorte que eu peguei o sentido Castelo Branco mesmo, né? Aí todo posto de gasolina que eu passava, eu via aquelas carretas, só para ver se eu... Aí eu peguei a Castelo Branco, sentido interior, e no quilômetro que 111, tinha um posto da polícia rodoviária, né? Aí eu parei lá para conversar com os policiais. Eu falei, aconteceu isso, a carreta, o cara que pegou a carreta é caloteiro e tal. O que eu faço se eu encontrar a carreta? Aí me deram um cartão, você liga para a gente aqui que nós vamos... Aí tomou providência. Eu andei mais uns 15 quilômetros, um posto de gasolina cheio de carreta lá, eu fiquei, para essa aqui. Achei a carreta. Achou a carreta. E recuperou a carga. Aí eu liguei para a polícia rodoviária, os policiais falaram, fica aí que nós já vamos aí. Aí veio 3 viaturas da polícia rodoviária, já cercaram o cara lá, né?
Aí ainda foram ver lá, acho que o cavalo era roubado, sei que estava... Até o caminhão era irregular. Aí eles falaram assim, ó, nós vamos levar a carreta para o pátio em Campinas. Aí eles vieram trazendo o carro e eu fui com o meu carro atrás, né? Até... Olha, que façanha, hein, João? E aí, chegou no dia seguinte, ele foi lá com a polícia rodoviária, eles me liberaram o açúcar, voltou. Olha só. Salvei. Salvou a lavoura do ano. Aí eu falei para o meu sócio, nosso negócio encerrou a partir de agora, né? Você quer comprar minha parte? Ah, não tenho dinheiro. Ah, mas eu vou ter uma saída. Eu tenho um irmão lá em São Paulo que é corretor de imóveis. Aí trouxe o irmão dele. Vamos negociar esse negócio. Aí eu falei, caramba, como é que eu faço? Não conhecia ninguém, né? Aí eu peguei lá a lista telefônica, procurei um advogado em Campinas, fui lá no advogado conversar, falei, estou fazendo esse negócio, eu quero uma segurança. Faz um contrato aí que me dê... Dê segurança. Aí o cara me pagou, ia me pagar em 6 promissórias, né? Então, foi tudo mais. Nós sabe que o cara pagou? Deu certo. Deu certo. Olha, que grandes histórias do João. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos falar do João agora, depois já instalado em Indaiatuba com a sua própria empresa e o seu trabalho nos meios sociais, sempre olhando para aqueles mais necessitados, como ele e a esposa fazem há muito tempo. Até já com o nosso convidado desta oportunidade, o João Batista Scalfi. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho. Olá pessoal, eu sou Maurício Baroni, presidente do consórcio Consimares, consórcio da região metropolitana de Campinas, que ajuda os municípios a fazerem a gestão, manejo e destinação correta dos resíduos sólidos. Você sabia que pelo menos 30% de todo o lixo que produzimos e vão para os aterros sanitários poderiam ser reaproveitados, mas apenas 3% desse total são reciclados? É preciso a união urgente do poder público, empresas, entidades e da população. O Consimares convida você a fazer a sua parte, com essa atitude simples no seu dia a dia. Comece a separar do lixo orgânico, garrafas plásticas, latinhas de alumínio, vidro, papel. Depois leve esses materiais a um ecoponto da sua cidade ou cooperativa de reciclagem. Com essa atitude simples, você garante a destinação correta dos resíduos, ajuda a proteger o meio ambiente, gerar emprego e renda para os catadores. Vem com a gente, faça parte dessa união inteligente no descarte de resíduos. Apresento a vocês o residencial Mariana Maria, aqui na cidade de Salto. Olá, sou o engenheiro do Toninho e estou aqui para apresentar o empreendimento da TPOB Construtora, o residencial Mariana Maria, que está localizado próximo ao SP-75 em Salto. O empreendimento se encaixa perfeitamente à rotina da sua família, com 16 opções de lazer, 2 opções de planta, 2 e 3 dormitórios. Entre em contato conosco e saiba mais. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. João, antes da gente falar da sua participação na comunidade, você é um cara muito ativo, você depois teve mais uma experiência onde você trabalha e executa o seu serviço até hoje, quando você mudou para Indaiatuba e montou a nossa empresa de fazer caixa. Por que isso, João? Indaiá Caixa. Eu já tinha trabalhado 7 anos lá em São Paulo na Trombini Embalagem, né? A matriz deles é em Curitiba. Como eu conheci o ramo de embalagem, falei, acho que eu vou tentar montar essa... Em Indaiatuba não tinha nenhuma empresa de embalagem ainda. Hoje tem 7
7 concorrentes. Ah, é? Tudo isso? Tudo. É que o mercado cresceu muito, né? A turma vem atrás. Vem atrás, Todo bom negócio atrai concorrência, né, João? Atrai. É assim mesmo. Mas... E aí, você faz até hoje, chama Indaiá Caixa. Indaiá Caixa, é o mesmo nome. Muito bem. E essa empresa, você faz caixa de que tipo? Embalagem em geral, né? Para mudança, para produtos metalúrgicos, para química. Mas tudo papelão? Tudo papelão. Tudo papelão? Papelão do lado. Então, essa Indaiá Caixa, que está lá no Distrito Joia, tem quantos anos já? 34 anos. Ah, é? E você tem mais algum parceiro nesse negócio? Então, eu tinha, assim, a história foi assim, eu montei, tinha um senhor que morava no Vale da Laranjeira, ele era empresário de vender telefone lá em São Paulo, né? Sim. Aí a filha dele estudava com a minha, a gente conversando, um dia lá em casa, eu falei, vamos montar um negócio? Eu falei, o que eu sei fazer é a embalagem de caixa de papelão, né? Então vai. Só que aí montamos, ele entrou meio a meio. Só que depois de 1 mês, 2 meses, ele falou, mas quanto que eu vou tirar? Eu falei, na empresa não tem, Por enquanto só vai pôr, tirar mais tarde. Não, então para mim não dá, não sei trabalhar sem receber, sem ganhar. Eu falei, então não vai dar. Então você precisa trabalhar de empregado, né, João? Aí tinha um primo da Sueli, da minha esposa, que trabalhava na Chuva Técnica aqui no distrito. Na Chuva Técnica? Eu que trouxe a Chuva Técnica para cá trouxe, na época. E aí eu falei para ele, aí ele falou, eu posso comprar 25%, né? Aí eu fiquei com 75%, ele com 25%. Só que ele não podia me ajudar na empresa. Aí ele pôs o filho dele, que tinha acho que 18, 19 anos, mas também não deu certo. O filho não atuava. Então eu acabei falando, não dá, vou tocar sozinho. Então ali, nesse primeiro ano, eu fazia tudo. Eu comprava matéria-prima, eu vendia, eu ia fazer entrega, eu cuidava da produção, e assim, o escritório ficava uma salinha ao lado, né? E a fábrica ficava no salão ali, até o salão era atrás da Fundituba. Sim. E como não podia pagar mão de obra cara, então eu peguei a molecada lá, uma de 15... Moçada para trabalhar. Para trabalhar 15, 16 anos. Então, tocava o telefone e eu corria no escritório para atender. Eu voltava... Cuidava da produção, cuidava da administração. Aí eu voltava lá, a molecada fazendo guerra de papelão, jogando chapazinho. Até que um dia eu cheguei lá e falei, bom, quem fez isso? Foi o Giovanni. Falei, Giovanni, acabou teu emprego. Aí pôs lá na rua, mandei ele embora. Mas a turma ficou tudo assustada. Para dar exemplo, né? Aí moralizou um pouco. Então, teve uma série de transtornos. Né, aí depois que você foi para o Joia? Que nem Indaiatuba também não tinha mão de obra de operador de máquina. O meu primeiro operador era de Valinho, todo dia eu ia buscar ele para... Era uma mão de obra, tem que buscar. Olha. Além de comprar, vender, produzir, ainda tinha que buscar o operador, né? Mas depois as coisas foram se encaixando. Eu estava pagando aluguel, depois de 1988 que eu montei a empresa. Em 1990, aí apareceu a oportunidade de comprar o terreno ali onde que é a empresa hoje, né? Eu tinha comprado, hoje são 3 lotes, eu tinha comprado o primeiro lote, aí o Fruit lá, o Luiz fez o projeto para mim, aí ele foi lá ele falou, mas aqui não vai dar, porque o teu lote é 20 por 50, só que metro quadrado. Na realidade só tem 40 de profundidade. A prefeitura bobeou lá, a quadra ficou... Teve um problema, a quadra ficou menor. A quadra, o lado de baixo ficou com 50 e o de cima com 40. Aí eu tive que mudar o projeto, fazer um projeto de 2 andares, né? Então ficou 3 pisos, né? Ficou o piso aqui, lá embaixo um outro salão e o escritório e a parte em cima. Joia que não valia nada, hoje vale ouro, né, João? Hoje lá vale ouro. Então, parabéns. E você está tocando até hoje a empresa, né? Teve assim, aqueles transtornos que você... vencia a fatura, você não tinha dinheiro, eu corria lá no comprador, no meu cliente, você não quer me pagar antecipado, que eu dou um desconto, então foi aquele malabarismo. Aquela ginástica, né, João? Mas deu certo. Mas deu certo, está até hoje a empresa funcionando, né? Beleza, né? Perfeito, João. Mas, João, uma grande participação sua em Indaiatuba é nas entidades beneficentes e assistenciais que você sempre sonhou em fazer, sonhou em participar. Por exemplo, você sonhava em talvez fazer um lar de idosos, um lar de velhos, né? Como a gente chamava antigamente, né? Foi aquela ideia que eu falei lá. E aí lá. você, em função até da condição de espírita, né? Você praticava o espiritismo, você
começou a se achegar ao Lar de Velhos e Cegos, né? E lá você chegou até a ser o presidente por um bom tempo, né? Quando eu vim para Indaiatuba, não sei, por coincidência, fui parar lá no Após do Bem, né? Aí conheci o senhor Dias, que hoje já está no plano espiritual. O senhor Dias falou, você vai trabalhar com a gente lá no Lar de Velhos. Seu Dias. O Zé Teodoro Dias. É isso, o Zé Teodoro Dias, que ganhou até o nome de uma... Eu nem acabei de chegar em Indaiatuba, ele já pediu para ajudar ele lá no Lar de Velhos. Então aí eu fiquei 2 anos como secretário, 2 como tesoureiro e 4 anos como presidente do Lar de Velhos. E sempre fazendo benfeitoria lá. É o pai do Sérgio Dias, que é procurador do município, isso é verdade. Que é nosso amigo. Isso. Então foi aí que eu fiquei 8 anos lá, cuidando do Lar de Velhos. Do Lar de Velhos e Cegos. E aí, na sequência, você teve a oportunidade de trabalhar, e trabalha muito, tanto você quanto a esposa, a Sueli, no Educandário Deus e a Natureza. Isso, é. Você que experimentou trabalhar com os meninos lá atrás na sua empresa, você trabalhando no Educandário Deus e a Natureza, você completou a sua participação aí com grande estilo na área social, Eu fiquei assim, cuidando de idosos, depois eu fui para o lado dos jovens. De gente que está chegando agora. Dos jovens a partir de 14 anos. Então foi... Mas assim foi, inclusive eu conheci o Educandário quando o seu Antônio Paca estava... Através do seu Antônio Paca, outro benemérito da cidade. Ele fez várias obras, ele foi fundador lá do Lar de Velhos. Então fundador do Educandário também. Do Educandário também. E quando ele estava fazendo o prédio antigo lá do Educandário, ele me chamou, falou, aí eu ajudei ele lá, fiz algumas partes na frente da terraplanagem, então eu ajudei. Então foi isso. Daí acabei me envolvendo e entrando na diretoria, né? Saí do Lar de Velhos e fui para lá. Aí acabei ficando 4 anos como presidente, vários anos já como tesoureiro, atualmente acho que eu sou secretário, então você está... Está sempre revezando. Sempre revezando. E a esposa Sueli... hoje a Sueli... Borges Batista Scalf, Borges Scalf. Sueli Palma Borges Scalf. Hoje ela Sueli Palma Borges Scalf. Hoje ela está como presidente já na terceira gestão. Terceira gestão. Já desde o começo, desde o seu Paca. Sueli, como trabalhou em banco, é bem metódica, bem... Ela é criteriosa. Trabalha bem, né? Quando a gente estava... Um abraço à Sueli, que também... Tem 2 fatos. Quando a gente estava construindo o prédio novo, quando a Sueli estava como presidente, a gente conseguiu lá, através do Chiquem, lá, que é da esposa dele, que lá em Brasília, conseguiu uma verba de R$300 mil que deu ajuda. Depois nós fizemos lá o projeto que era 3 andares, aí faltava o elevador. Aí nós E como é que você arrumou esse elevador? Nós lembramos do Zé Carlos Tonin. O Zé Carlos Tonin entrou na Secretaria do Bem-Estar lá do Estado de São Paulo. Do governo de São Paulo. Do governo Serra, né? Do governo Serra, Aí no dia seguinte já estava eu... O João estava lá. Eu e a Sueli. Tá aí um tal de João Batista Scalf com a esposa. Fala, manda entrar. O que você veio fazer, João? Veio tomar um café? Fala, não, vim tomar café, mas também... Vim trazer um pedido aí. Eu preciso do elevador. E deu certo, E acabou saindo do elevador. Deu certo, nós tivemos a oportunidade depois de estar lá na inauguração, né, Você João? conseguiu a assinatura acho que foi Serra, né? Que era o Serra. Já era o Alberto Goldman. Goldman, que ficou no lugar governador. Que legal, são tantas histórias. E você, em função da sua participação comunitária e preocupação com as entidades da cidade, você também já tem umas comendas, você já foi homenageado, né? Sim. Na época do... Você já é cidadão cidadão indaiatubano? indaiatubano. Eu recebi o título de... Quem foi o autor do projeto? O Baroni, quando estava... O Maurício Baroni Bernardinetti. Maurício Baroni, que é nosso amigo, que é prefeito de Ilhas Falsas hoje. Então, eu e a Sueli recebemos o título de cidadão. A Sueli também é cidadã indaiatubana por título aprovado na Câmara Municipal. Serviço prestado pelo município, né? Perfeito. Depois também você teve uma outra honraria que foi uma medalha. Medalha Leonor Camargo de Barros, né? Na época que o Zé Onério era prefeito. Era prefeito também. Eu recebi essa comenda Essa aí. é comenda também em recompensa ao que fez de bom para a cidade. O João, ser bom faz bem? Faz bem. Faz bem. Eu acho que a gente se sente... É aquela frase que se fala
A oração de São Francisco, né? É dando que se recebe, né? Então, É dando que se recebe. Quando você faz bem, quem mais recebe o benefício somos nós mesmos, né? E é morrendo que se ganha a vida eterna? É também, né, de São Francisco. Esperamos ganhar uma vida eterna mais tranquila, Mais né? tranquila, que a vida eterna seja com menos solavancos do que a nossa vida aqui terrena, né, João? Mas os Espíritos falam assim, que tudo aqui na Terra, as trombadas é para a gente aprender, né? Aprender a ser mais suave, ser mais tranquilo. E também eles falam assim, que a ninguém é dado o fardo mais pesado que você ele possa carregar. Então, a gente tem que aguentar E o os fardo. fardos que você carregou nos ombros até hoje, deu para carregar? Conseguiu levar? Eu falo assim para as pessoas, às vezes, que eu participo lá no hospital também, com o pessoal que está em depressão, está fazendo atendimento, que a nossa vida é como uma corrida com obstáculo, né? Você tem uma barreira lá, você tem que aprender a superar aquela barreira. Superar os obstáculos. Quando você passa aquela, aparece outra, mas aquela primeira você já passa a seguir. Então, a vida nossa é sempre vencendo etapas. Tem sempre muitos obstáculos a vencer, né, as João? etapas. João, está satisfeito com a vida que leva? Sim. É? Com os filhos todos encaminhados? Cada um na sua... Mais um neto que chegou aí esses dias? Agora é o terceiro neto, tudo homem. Tudo homem, é? Um com 11, outro com 5 e agora um com 40 dias. Que beleza, que beleza. A moçada também trabalhando, os filhos, né? Tomara que sejam, Ô, João, sejam nós os precisamos herdeiros. lamentavelmente encerrar nosso papo aqui, que podia demorar 1h30 ou 2 horas, mas eu preciso que você deixe uma mensagem final para Indaiatuba, naquela Câmara do Meio. Fale que o seu coração mandar, João. Então, eu acho que a vida é uma... Quando a gente sabe levar a vida é uma alegria, né? Você tem que estar sempre, fazer tudo que você faz com amor, porque as coisas acontecem. E nós nunca estamos sozinhos, né? Nós estamos sempre aparados pelos nossos mentores, então as coisas acontecem. Segundo, tem uma frase do Emmanuel que ele fala assim, nós somos o que pensamos, estamos onde merecemos, conquistamos aquilo que almejamos. Então, é isso. Esse foi o João Batista Scalfi, que veio aqui para relatar a sua vida, a sua trajetória, de dificuldades, como ele falou, de obstáculos que foram superados e que nos deu aqui uma aula de cidadania. O cidadão se preocupa com a família, se preocupa em ter as suas coisas, se preocupa em acomodar a família da melhor maneira, se preocupou com a criação e com a formação dos filhos, mas que estendeu a mão para aqueles que estão no andar de baixo, para aqueles da nossa base da pirâmide social. E acabou trabalhando no lar de velhos e virou seu presidente, cuidando dos idosos. E que depois inverteu o papel e agora cuida da juventude que está chegando. E, junto com Sueli, colabora muito e luta muito pelo educandário Deus da Natureza, que ajuda, que proporciona esperança àqueles que estão chegando para a nossa vida terrena, aqueles que estão sendo preparados para o amanhã. E que diz com toda tranquilidade, espero que no plano superior tenhamos uma vida mais suave, mais tranquila, porque de obstáculos superamos muitos aqui e sempre com protagonismo, com cabeça no lugar e dando exemplo do que é um cidadão responsável, um cidadão prestante, um cidadão que tenha seus negócios, mas que presta ajuda àqueles que mais precisam. João, obrigado por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado legal, pela oportunidade, eu que agradeço e estamos juntos. Estamos juntos. Valeu, João. Você está assistindo ao programa Papo Sol com José Carlos Toninho.